Olá pessoal, o meu nome é Henrique e eu sou bolsista do Projeto Gama pela Universidade Federal de Pelotas. E na aula de hoje eu vou resolver alguns exemplos envolvendo simplificação de frações algébricas. Então vamos lá. Na letra A, a gente tem x menos 5 sobre x ao quadrado menos 25. Então vamos fatorar o denominador como sendo uma diferença de dois quadrados. Notem que o 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Então, como a gente tem uma diferença de dois quadrados, a gente pode fatorar como sendo um produto da soma pela diferença de dois termos. E esses termos vão ser o x e o 5. Certo, gente? Agora, então, a gente pode simplificar o fator que é comum ao numerador e ao denominador da fração, que é o x menos 5. Em cima fica 1 e embaixo fica x mais 5. Vamos então agora para a letra B. A gente tem x ao quadrado menos y ao quadrado sobre xy mais y ao quadrado. Bom, para fatorar, em cima a gente de novo vai utilizar a ideia de diferença de dois quadrados, transformando no produto da soma pela diferença de dois termos. E esses dois termos vão ser o x e o y. E agora, no denominador, a gente tem xy mais y ao quadrado. Então, a gente pode colocar o y em evidência. Colocando o y em evidência, então, vai ficar y que multiplica x mais y. Agora, a gente pode simplificar os fatores que são comuns ao numerador e ao denominador, que nesse caso é o x mais y. Sobrando, então, x menos y sobre y. Certo, gente? Vamos para a letra C. A gente tem xy mais y mais 5x mais 5 divididos por 3y mais 15. Aqui em cima, então, no numerador, a gente vai fazer a fatoração por agrupamento e aqui embaixo a gente vai colocar o 13 em evidência. Então, fazendo a fatoração por agrupamento, primeiramente a gente coloca o y em evidência aqui. Então, fica y que multiplica x mais 1. E aqui a gente coloca o 5 em evidência. Então, mais 5 que multiplica x mais 1. Certo? E aqui embaixo a gente colocou o 3 em evidência. Então, fica 3 que multiplica y mais 5. Bom, então x mais 1 é um fator comum a esses dois termos. A gente coloca ele em evidência. Então, fica x mais 1 que multiplica y mais 5. Embaixo a gente repete. E agora a gente pode simplificar y mais 5 com o y mais 5. Restando apenas x mais 1 sobre 3. Vamos então ao exemplo da letra D. X ao quadrado menos 5x mais 6 divididos por x ao quadrado menos 9. Ali em cima a gente tem uma equação, uma expressão de segundo grau. A gente pode fatorar utilizando a fórmula de Bhaskara. A gente vai encontrar as seguintes raízes. X igual a 3 e x igual a 2. Então a gente coloca na forma fatorada A que multiplica x menos x1 que multiplica x menos x2. Lembrando que o A, nesse caso, vale 1. Então, a gente tem o seguinte. Aqui embaixo a gente poderia fatorar também utilizando a fórmula de Bhaskara, mas a gente tem um caminho mais simples, que é a diferença de dois quadrados. 9 a gente pode escrever como sendo 3 ao quadrado. Bom, e a diferença de dois quadrados é o produto da soma pela diferença de dois termos. Nesse caso, os dois termos são o x e o 3. Agora a gente pode simplificar os fatores que são comuns, restando então x menos 2 sobre x mais 3. Vamos ao exemplo da letra E. A menos 2x sobre 2bx menos AB. Aqui em cima não tem muito o que fazer, então vamos nos preocupar aqui embaixo, no denominador. A gente pode colocar o b em evidência. Colocando b em evidência, a gente fica b que multiplica 2x menos a. Bom, mas ainda não posso simplificar esse fator aqui com esse aqui de cima, porque eles não são exatamente iguais. Para isso, a gente tem que colocar o menos 1 em evidência. Tanto faz colocar embaixo ou em cima. Então, colocando aqui em cima, se eu colocar o menos 1 em evidência, fica menos 1 que multiplica menos a mais 2x. Notem que os sinais se inverteram em relação aqui ao começo. Agora sim, menos a mais 2x é a mesma coisa que 2x menos a. Então a gente pode simplificar.
restando apenas menos 1 sobre b, que é equivalente a menos essa fração, 1 sobre b. Conseguimos simplificar então a letra E. Vamos para a letra F. X na quarta menos 1 sobre x na quarta mais 2x ao quadrado mais 1. Em cima a gente pode utilizar a ideia, né, de diferença de dois quadrados. Então fica x ao quadrado elevado ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então a diferença de dois quadrados a gente fatora como sendo o produto da soma pela diferença de dois termos. Nesse caso, os dois termos são o x ao quadrado e o 1, que estão aqui. E aqui embaixo, a gente até poderia fatorar utilizando a fórmula de Bhaskara, né? Porque essa equação é uma equação biquadrada, mas a gente pode extrair a raiz das pontas, copiar o sinal do meio e elevar ao quadrado, fatorando como o quadrado da soma de dois termos. Então vamos fazer a verificação. Quadrado do primeiro é o x na quarta. 2 vezes o primeiro vezes o segundo é 2x ao quadrado. E quadrado do segundo é 1. Então está correto a nossa fatoração. Simplificamos agora um fator aqui de cima com um dos fatores aqui de baixo, restando apenas essa fração aqui. Certo, gente? Vamos para a letra G. A gente tem uma expressão de segundo grau aqui em cima e a gente tem uma outra expressão aqui de segundo grau, mas vamos nos preocupar então primeiro aqui em cima. A gente pode fatorar utilizando a fórmula de Bhaskara. As raízes vão ser 3 e menos 2, certo, gente? Colocando então na forma fatorada, A, que é esse númerozinho aqui, que multiplica x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz, certo, gente? E agora, no denominador, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar 2x em evidência. Colocando 2x em evidência, fica 2x que multiplica x mais 2. Ou seja, x mais 2 e x mais 2 é um fator comum, né? Em cima e embaixo. Então a gente pode efetuar o cancelamento. Ficando então x menos 3 sobre 2x. Agora vamos ao nosso último exemplo. A gente tem uma expressão de segundo grau em cima e embaixo também. Vamos nos preocupar primeiramente com o denominador. Então, utilizando a fórmula de Bhaskara, a gente chega que as raízes são 1 e o menos 5, certo? Então, colocando na fórmula fatorada, fica A que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Ok. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar um sinal de menos aqui em cima em evidência, né? Poderia fazer fórmula de Bhaskara, mas vamos fazer desse outro jeito. Então, colocando menos 1 em evidência, fica menos 1 que multiplica x ao quadrado menos 2x mais 1. Agora a gente pode extrair a raiz quadrada das pontas, copiar o sinal do meio e elevar ao quadrado. Fazendo então a verificação, quadrado do primeiro, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2x, um sinal de menos, né? Mais quadrado do segundo, então mais 1. Tá certo então o que a gente fez. E x aqui menos menos 5 é x mais 5 e o 1 não precisa aparecer. Notem que agora a gente pode simplificar um dos fatores aqui de cima com esse aqui de baixo, restando apenas essa fração aqui. E o menos na frente do parênteses altera o sinal de todos os termos, resultando nessa outra fração aqui. Certo, gente? Então essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, sugestões ou críticas, por favor, deixem para nós nos comentários. Muito obrigado!